Amém. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Gênesis, capítulo de número 30, continuando a exposição. Nós vamos hoje encerrar o capítulo. Então, nós vamos do verso 25 ao verso 43. Gênesis 30, 25 ao 43. Nós agradecemos ao Senhor pela presença dos visitantes. Deus possa abençoá-los. Também aqueles que nos acompanham pela internet e também possam ser agraciados pelo Senhor com a exposição da palavra. Gênesis 30, verso 25 a 43. Diz o seguinte a palavra do Senhor. Depois que Raquel deu à luz José, Jacó disse a Labão: Deixe-me voltar ao meu lugar e à minha terra. Dê-me os meus filhos e as mulheres pelas quais trabalhei para o Senhor e partirei. O Senhor sabe muito bem quanto e de que maneira o servi. Labão lhe respondeu: Se puder me fazer este favor, peço que fique comigo. Descobri por meio de adivinhações que o Senhor Deus me abençoou por causa de você. E Labão continuou: Fixe o seu salário, que eu pagarei. Então Jacó disse: O Senhor sabe como tenho trabalhado e como cuidei do seu gado. Porque o pouco que o Senhor tinha antes de eu chegar foi aumentado grandemente. E o Senhor Deus o abençoou com o meu trabalho. Mas quando vou começar a trabalhar também por minha própria casa? Labão perguntou a Jacó: Quanto você quer que eu lhe dê? Jacó respondeu: Não precisa me dar nada. Voltarei a apacentar e aguardar o seu rebanho, se o Senhor concordar com isto. Passarei hoje por todo o seu rebanho, separando para mim todas as ovelhas salpicadas e malhadas, todos os cordeiros negros e todas as cabras malhadas e salpicadas. Isto será o meu salário. Assim a minha justiça responderá por mim no dia de amanhã, quando o Senhor vier conferir o meu salário. As cabras que não forem salpicadas e malhadas, e as ovelhas que não forem negras, caso forem achadas comigo, o Senhor pode considerá-las como roubadas. Labão disse: Está bem, seja como você disse. Mas, naquele mesmo dia, Labão separou os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura e todos os cordeiros pretos, e os passou às mãos de seus filhos, e pôs a distância de 3 dias de viagem entre si e Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Verso 37. Jacó pegou galhos verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura dos galhos. Pôs esses galhos descascados em frente ao rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para beber, e como acasalavam, quando vinham beber, as ovelhas ficavam prenhas ou prenhes diante dos galhos, e davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então Jacó separou os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos animais listrados e dos animais pretos nos rebanhos de Labão, e pôs o seu rebanho à parte e não o juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que as ovelhas fortes ficavam prenhes, Jacó punha os galhos à vista do rebanho nos canais de água, para que ficasse prenhes diante dos galhos. Porém, quando o rebanho era fraco, não punha os galhos. Assim, os animais fracos eram de Labão, e os fortes eram de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos, servas, servos, camelos e jumentos. Obrigado, Senhor. O Senhor nos fala através da Tua palavra, através da Tua santa lei.
principalmente do que acabamos de ouvir, Senhor, uma história de tantos enganos, mas que mesmo assim o Senhor conduziu tudo com os seus eternos planos. Obrigado, Senhor, porque mesmo nas nossas imperfeições ainda contamos com o Teu favor que se estende sobre nós. Em nome de Cristo, Senhor, abençoa o Teu povo para que ele entenda as verdades espirituais aqui reveladas e que sejam aplicadas no coração deles. Em nome de Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Raquel e Lia encerraram a disputa depois de muita agonia. Elas queriam a primazia, mas o que viveram mesmo foi o caminho da idolatria. Brigaram, deram mulheres ao marido, compraram sexo, enquanto Deus do outro lado era visto sem sucesso. E nós aprendemos que não podemos vacilar, pois corações desalinhados, desesperados, agem sem pensar. Contudo, não podemos negar, Deus conduziu o todo sem pestanejar. As decisões, por mais absurdas que fossem, nada desgovernava o Deus que as bênçãos trouxe. José é o fim de um enredo avassalador, o que coloca Jacó de volta nos caminhos do seu avô. Foram 14 anos de muito trabalho e José é o fim de uma labuta interminável. Chegou a hora de seguir em frente, pois Deus cumpriu a promessa de lhe dar seus descendentes. Mas essa não era uma tarefa fácil, pois Labão trará mais embaraços. Porém, Jacó, numa jogada de mestre, com um plano em mãos, retalia o engano do titio Labão. Com isso, precisamos aprender que o plano de Deus ninguém vai desfazer. Contudo, não podemos copiar aquele que enganou sem Deus considerar. Pelo contrário, devemos ser obedientes, aguardando a vontade de Deus que zela por sua gente. Vamos então, sem muita demora, olhar para essa história de engano e compaixão. Verso 25 e verso 26. Depois que Raquel deu à luz José, Jacó disse a Labão: deixe-me voltar ao meu lugar e à minha terra. Verso 26. Dê-me os meus filhos e as mulheres pelas quais trabalhei para o Senhor e partirei. O Senhor sabe muito bem quanto e de que maneira o servi. Jacó havia ido buscar uma esposa, conforme os planos, resultado dos embaraços depois de muito engano. Seria uma ida rápida até a terra distante, mas não considerou os conselhos divinos, por isso se viu preso em seu próprio destino. Foi enganado pelo tio e teve que trabalhar 14 anos, pois a primeira esposa era puro e pleno desencanto. O nascimento de José, então, marca o fim da aflição. Os 14 anos, enfim, chegaram à conclusão. Agora, Jacó entende que deve voltar para casa, pois lá é seu lugar, esperança tão amada. Isso já nos deve mostrar que as terras de Labão não era o seu lugar. Ele tinha uma promessa, ele sabia que seria herdeiro. Voltar para casa, então, não seria um devaneio. Seu lugar é na terra prometida, ela é sua herança que não deve ser esquecida. Porém, a parada não seria fácil, pois seu tio Labão não deixaria de lançar outros embaraços. Mais tarde, veremos uma coisa em comum. Apesar de não percebermos aqui, Labão se sentia dono de tudo que estava ali. Raquel, Lia, netos,
Tudo lhes pertencia como se fossem objetos. Por isso, Jacó não perde tempo, lembra que trabalhou, serviu como escravo e tem todo o direito de ser proprietário. Portanto, Labão não tem outra saída, é libertar o sobrinho que está de partida. Mas se você acha que ele estava convencido, observe o plano que ele tem pretendido. Verso 27. Labão lhe respondeu: se puder me fazer este favor, peço que fique comigo. Descobri por meio de adivinhações que o Senhor Deus me abençoou por causa de você. Labão é um cara esperto e não seria fácil vencê-lo com sucesso. Ele era pagão, cheio de adivinhação, mesmo assim usa o nome de Deus para sua imaginação. Diz a Jacó, com um paganismo sem dó, que no caminho de adivinhação ele desatou o nó. Por que estou tão rico? E na adivinhação, pura esperteza, descobriu-se Jacó a resposta da riqueza. Claro, ao apelar para o paganismo e usar o nome de Deus, ele queria enganar Jacó, que nem ainda percebeu. Vem então a proposta, mais uma esperteza, é o plano de Labão lançado sobre a mesa. Verso 28. E Labão continuou: fixe o seu salário, que eu pagarei. Na última vez que Jacó entrou nessa conversa, passou 14 anos pagando a promessa. Será que ele vai cair novamente e tomar uma decisão de forma inconsequente? Mas precisamos considerar uma coisa importante. Seu contexto familiar, neste momento, é algo relevante. Jacó seguirá, mas como um bom provedor, sua família, quem sustentará? Ele precisa recomeçar sua vida e sem condições fica difícil sua ida. Isso pode sugerir então que a proposta de Labão é uma boa opção. Então, a conversa se estende e vamos ver se eles se entendem. Verso 29 e verso 30. Então, Jacó disse: o senhor sabe como trabalho, como tenho trabalhado e como cuidei do seu gado, porque o pouco que o senhor tinha antes de eu chegar foi aumentando grandemente, e o Senhor Deus o abençoou com o meu trabalho. Mas quando vou começar a trabalhar também por minha própria casa? A resposta de Jacó é muito pertinente, pois o seu trabalho diante de todos era evidente. Não precisava adivinhar, pois o seu trabalho, com muito cuidado, não deixava a desejar. Claro, sem deixar de reconhecer que Deus abençoou fazendo o gado crescer. Pois é, parece que as coisas estão melhorando. Jacó já reconhece o Senhor com seus planos governando. Contudo, ainda assim, considerando sua partida, era hora de pensar no sustento da sua família. Ele quer trabalhar, sendo que com uma condição: ele precisa prosperar para a sua provisão. Labão, como já sabemos, era esperto, enganador, logo viu a oportunidade de trapacear o pobre trabalhador. Verso 31, 32, 33. Labão perguntou a Jacó: quanto você quer que eu lhe dê? Jacó respondeu: não precisa me dar nada. Voltarei a apacentar e a guardar o seu rebanho, se o senhor concordar com isto. Passarei hoje por todo o seu rebanho, separando para mim todas as ovelhas salpicadas e malhadas, todos os cordeiros negros e todas as cabras malhadas e salpicadas. Isto será o meu salário. Assim a minha justiça responderá por mim. No dia de amanhã, quando o Senhor vier conferir o meu salário, as cabras que não forem salpicadas e malhadas, e as ovelhas que não forem negras, caso forem achadas comigo, o Senhor pode considerá-las como roubadas.
Labão não é imbecil, ele tem um plano ardil. Ele não está preocupado com o tamanho do salário, o que importa mesmo são seus planos salafrários. Jacó, sem perceber, lança a proposta: vai continuar a trabalhar, mas com lucro a ganhar é o que importa. Do rebanho continuará cuidando, como sempre fez, mas que dessa vez vai receber um ganho. Precisamos então atentar para o enredo. Não será tão fácil ganhar esse dinheiro. As ovelhas do Oriente, na sua maioria, eram pretas ou marrons, o que ele não queria. Ele queria as de cor anormal, que humanamente falando não era natural. Isto é, se a sua proposta for considerada, ele terá que trabalhar mais anos nessa estrada. Para Labão é maravilhoso, pois vai manter o trabalhador escravo de novo. Como era de se imaginar, pensando em lucrar, aceita sem pestanejar, mas logo revela que tinha um plano a traçar. Veja o verso 34, 35 e 36. Labão disse: está bem, seja como você disse. Mas naquele mesmo dia Labão separou os bodes listrados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura e todos os cordeiros pretos, e os passou às mãos de seus filhos, e pôs a distância de 3 dias de viagem entre si e Jacó. E Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Labão, tão bonzinho, aceitou a proposta, mas havia traçado um plano, enganando o seu sobrinho, que vai ter que trabalhar pesado para se ver livre do caminho. Ele recolheu as ovelhas para longe de Jacó, deixando simplesmente muito trabalho, anos de muito suor. Pois é, mais uma vez, Jacó foi enganado. Parece que não aprendeu com tudo que viveu a fugir do que é errado. Ele ficou calado, apacentando o rebanho. Isso não é normal, deve ter algo muito estranho. E o que a gente não pensava, muito menos viu, Jacó estava também a enganar, pois um plano estava a traçar, enganando o seu tio. Veja o verso 37, 38 e 39. Jacó pegou galhos verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura dos galhos. Pôs esses galhos descascados em frente ao rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para beber água. E como acasalavam quando vinham beber, as ovelhas ficavam prenhes diante dos galhos e davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Uma competição enganadora acaba de começar. Jacó, enfim, voltou a trapacear. Curiosamente, o jeito que ele usa não se permitia pensar. Usando do paganismo, pensou em mudar o destino das ovelhas a conquistar, colocar plantas conforme as cores, achando que os bichos magicamente coloridos iriam ficar. Que coisa mais impressionante! Além de traçar um plano sem reflexão relevante, seguiu trabalhando como um pagão em terra distante. Curiosamente, o plano deu certo. Em pleno deserto, começou a prosperar. A mágica funcionou, das ovelhas a cor mudou, e a perna passou no tio enganador. Parece que agora, depois de muita enganação, Labão recebeu o troco sem nem consideração. Finalmente, depois de ser muito insistente, Jacó seguiu em frente,
sem pestanejar. E quanto mais o tempo passava, mais bicho ele ganhava, deixando os fracos para o tio, que se viu encurralado pelo sobrinho ardio. Veja o verso 40, 41 e o 42. Então Jacó separou os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos animais listrados e dos animais pretos nos rebanhos de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não o juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que as ovelhas fortes ficavam prenhes, Jacó punha os galhos à vista do rebanho nos canais de água, para que ficassem prenhes diante dos galhos. Porém, quando o rebanho era fraco, não punha os galhos. Assim, os animais fracos eram de Labão e os fortes eram de Jacó. Jacó surpreendeu com sua artimanha. Nem o mais pagão de todos conseguiria tamanha façanha. Galhos, plantas, quem diria, fizeram um milagre que nem o mais crente acreditaria. O rebanho foi prosperando muito rápido, enquanto seu tio Labão ficava com os fracos. O tio perdeu, o seu plano de esconder o rebanho não valeu, e Jacó, que parecia tão injustiçado, enfim deu a volta por cima, conquistando o seu salário. E diferente de outras lutas, essa Jacó venceu, prevalecendo sobre a disputa, e o seu tio, enfim, perdeu. Último verso 43. E o homem se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos, servas, servos, camelos e jumentos. Quando a gente lê o começo dessa história, não se podia esperar uma coisa satisfatória. Imaginávamos que iria, com as decisões que tomou, sofrer as duras consequências no caminho que traçou. Surpreendentemente, ele prosperou. Não só ganhou rebanho, gado, mas jumentos e camelos, servos e servas, poderoso ele ficou. Quem diria, chegou sem nada no bolso, livre, liso, leve e solto, e volta rico, um homem milagrosamente poderoso. E o fim da história é: a competição, enfim, teve um vencedor. Jacó agora é um poderoso Senhor. E como vocês já sabem, toda essa história foi posta para nos ensinar verdades espirituais que nós não podemos rejeitar. Quero começar falando sobre algo pertinente, pois Jacó parecia mais uma vez um inocente nas mãos de uma serpente. Dessa vez só parecia, pois a história mudou, o que ninguém mais percebia. Depois de ser vítima de um engano, Jacó traçou um plano, dando um troco para ter ganho. Isso nos faz pensar sobre algo importante: o quanto estamos dispostos em devolver os males que sofremos antes. Somos rápidos, sem nem perceber que a melhor forma de responder é dando um troco sem temer. Logo, ficamos satisfeitos quando maliciosamente o troco é dado pelos nossos feitos. Porém, é claro, o que acabamos de ouvir não pode se repetir, pois o nosso agir do mundo não pode extrair. Ouça então, com muita atenção, a voz divina sobre retaliação. Paulo disse: não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos. Romanos 12:17. Pedro também disse: não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isto mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem a bênção por herança. 1 Pedro 3:9. Se você observou bem, não tem como achar normal retribuir o bem com o mal.
Jacó deveria ter percebido o que muitas vezes temos esquecido, que o mal se vence com o bem. Não foi esse o exemplo do nosso mestre, que tanto sofreu na terra silvestre, sem retribuir o mal tão ardio? Ele disse: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Mateus 5, 43, 44. Pois é, se você observar bem, não há possibilidade de retribuir o mal sem ser com o bem. E muitos exemplos ele nos deixou, que muitas vezes esquecemos o bem que ele realizou. Quando os homens ferozes vibravam, aplaudiam, zombavam do Redentor, cheios de malandragem, ouviram dizer: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Ainda nessa cena de horror, controlou o seu furor, salvando um ladrão na cruz, demonstrando o seu amor. Mas se você precisa de outro exemplo, se olhe no espelho e veja a sua vida, que contra o Criador é muitas vezes vivida, sempre conta com a graça amorosamente merecida. Você ofende seu Criador, mas no final de tudo conta com o amor redentor. Portanto, não vacile. Jacó, nesse caso, não é exemplo que se vive. Outra coisa que não se pode perder de vista é o caminho traçado com Deus desconsiderado. O enganador buscou a adivinhação para ter a resposta de uma óbvia situação. Ele usara o nome de Deus, mas não reconheceu dele a provisão. Do outro lado, Jacó, que parecia enganado, também recorreu ao paganismo para fazer do seu tio um otário. Isso não está distante de nós, pois esse é um pecado que constantemente praticamos, causando muitos nós. Somos tendenciosos a traçar os nossos planos, nossos caminhos, nossas escolhas, e sem querer refletir um pingo, desprezamos o que há de divino. Na verdade, somos apressados pelos resultados, não importando quais caminhos serão traçados. Queremos pagar nossas contas sem pouco se importar com os trambiques que iremos praticar. Jovens solteiros querem casar, mas não importa se com o descrente vai ficar. Paralelamente, embora nada disso seja eficiente, parece que estava a acertar. A conta muitas vezes foi paga, o ímpio parece ser uma boa pessoa, e no final de tudo, Deus é tratado de forma à toa. Como Jacó, achamos que pelo fato do erro dar certo, imaginamos ter a aprovação de Deus, louvando o nosso sucesso. Por isso acabamos confiando, idolatrando nossas ideias, fazendo macumba gospel, sem nem considerar o quanto desconfiamos da provisão divina que não precisa delas. Deus não precisa das mandrágoras, das servas, das plantas, pois sua mão governa soberanamente cada circunstância. Por isso, não podemos perder de vista que, embora nossos fúteis planos deem certos, confiar em Deus é o caminho do sucesso. Quando não confiamos em Deus, achamos que somos capazes de fazer milagres, sem nem perceber os possíveis desastres. Claro, então, que não podemos desprezar o que acabamos de ver. Não é o que dá certo, mas o que Deus manda fazer. Moisés recebeu de Deus a ordem de falar à rocha para que brotasse água, mas movido pela ira, deu uma pancada. A rocha brotou água, mas o mesmo que tanto queria entrar na terra amada, dela foi privada. Logo, não podemos descuidar, quando a tentação nossos planos exaltar. Devemos seguir o que Cristo fez, sem nem duvidar uma só vez. Quando ele foi tentado, do diabo recebeu um atalho. Jesus, com sua morte,
seria nomeado rei sobre toda a sorte. Mas o diabo ofereceu um caminho, e se adorasse o bichinho, evitaria as dores do caminho. Pula daí, e tudo isso te darei. Mas Jesus sabia da provisão divina que tanto satisfez. Está escrito, disse ele, mostrando ao tentador que o melhor caminho é o do Criador. E a razão é simples. Jacó queria, depois de tantos anos, voltar para a terra querida. Ele sabia que era herdeiro e não podia permanecer em terra de desordeiro. Assim somos nós, caminhando nessa terra, mas sempre conscientes que é chegado o fim da era. Somos peregrinos, passageiros. Isso deveria nos moldar sem muito desespero. Precisamos então viver uma vida com prazer, olhando para o lar. Vamos voltar para casa. Está chegando a hora de finalmente partirmos desse lugar. Dores, lutas, anseios, pecados, tudo vai passar. E tudo que é engano, lá não vai entrar. Fico a imaginar como será a chegada do novo lar. Vamos entrar pelos portões ou aparecer magicamente nos salões? Será que teremos uma recepção ou nesse dia não haverá plantão? Quem iremos ver primeiro, nosso Senhor ou os outros estrangeiros? São tantas perguntas que eu fico a imaginar. Mas não importa como as coisas serão, o importante mesmo é que estaremos livres para sempre do nosso coração. Bom, talvez o que nos falta é justamente viver obediente, sempre pensando na terra descendente. Por isso, nossos planos estão sempre nos alimentando, levando nossas vidas ao mais puro engano. Sofremos, choramos e mesmo com todo aprendizado, continuamos errando. Mas que bom que temos um Deus provedor que nos dá o melhor, mesmo quando vem dor. Jacó estava todo errado, agindo loucamente, mas a mão divina conduzindo tudo, ali estava presente. Isso nos mostra a graça que, independente de quem nós somos, nos salva da desgraça. Isso significa dizer que assim como Jacó, muitas vezes você vai errar e também vai perder. Mas o importante mesmo não está em você devolver, mas aguardar a nova terra que está preparada para você. Jesus sofreu tudo e foi obediente até o fim, e hoje se assenta num trono que nunca terá fim. Vamos perder muitas coisas nessa vida, mas não podemos perder a esperança de uma terra prometida. Amém. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Guarda-nos, Senhor, de nós mesmos, dos nossos erros, das nossas desgraças, e sustenta-nos, Senhor, com o Teu favor. Em nome de Cristo. Amém. Vamos agora para o momento do batismo infantil de Débora Dantas.